Boa noite, meus irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Mais uma quarta-feira que nós estamos aqui reunidos, vamos dizer assim, você na sua casa reunida aí para adorar a esse Deus, bendizer o Senhor através das canções, ouvir a reflexão do Senhor e também buscarmos a Deus através da oração. Você possa fazer isso desde já na sua casa aí, juntamente com a sua família, com seus familiares, com seus amigos também. Você pode também compartilhar esse link, tanto do YouTube como do Facebook, para outras pessoas também serem alcançadas e participarem também desse culto, desse momento de louvor e de adoração a esse Deus maravilhoso. Eu creio que você tem muitas coisas para agradecer a esse Deus, mesmo em momentos que nós estamos vivendo de dificuldade, de pandemia ainda, mas mesmo assim nós temos algo para agradecer, esse Deus que tem nos protegido, tem cuidado de nós, tem dado muito mais que nós merecemos, essa é a grande verdade, e através dessa canção que você possa adorar a Deus de todo o coração e agradecer a Ele de todo o seu coração. Vamos cantar ao Senhor então. És minha vida, minha alegria, és minha força para prevalecer. Posso viver o que canto, mostrando ao mundo que te adoro, meu Rei. Te agradeço, Senhor. Viverei para teu louvor, como um filho que carrega teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu Rei. És minha vida, minha alegria, és minha força para prevalecer. Posso viver o que canto, mostrando ao mundo que te adoro, meu Rei. Te agradeço, Senhor. Viverei para teu louvor, como um filho que carrega teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu Rei. Todo meu coração, com toda a força que há em mim, é assim que te adoro, meu Rei. Todo meu coração, com toda a força que há em mim, é assim que te adoro, meu Rei. Bem forte agora com todo meu coração, toda a força que há em mim, é assim que te adoro, meu Rei. Te agradeço, Senhor. Viverei para teu louvor, como um filho que carrega teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu Rei. Te adoro, meu Rei. Ó Senhor Jesus, nós te adoramos, Deus, bendizemos a Ti, Deus. Tu és o Santo do Santo, Deus, Tu és o Senhor. Tu és o nosso pastor, Deus, que tem nos guiado. Mesmo em momentos difíceis, Deus, de pandemia, Deus, de incertezas. Mas o Senhor tem nos guiado, Senhor Deus, o Senhor tem nos conduzido com Teu amor, com a Tua misericórdia, com a Tua proteção a cada momento, Senhor Jesus. Por isso nós somos gratos ao Senhor, Deus Pai, pela vida, Senhor Deus, pelo fôlego de vida, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Jesus. Por ser esse pastor que nada tem nos deixado faltar, Deus. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Amém, Deus. Gente, assim: o Senhor é meu
pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas de descanso, refrigera-me pelos caminhos da justiça. Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas de descanso, refrigera-me pelo caminhos da justiça. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo e o meu cajado me consola. Sim, o teu cajado me consola. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo e o teu cajado me consola. Sim, o teu cajado me consola. Essa é uma verdade, ó Deus, em nossas vidas. Nós podemos confiar no Senhor, sabendo que o Senhor está no controle das nossas vidas, de tudo aquilo que nós somos, de tudo aquilo que nós temos vivido. E nós queremos, ó Pai, adorar o Senhor por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Esse Deus presente, esse Deus que cuida de cada detalhe da nossa existência, esse Deus que sabe o que cada um de nós enfrentamos, sabe o que cada um de nós temos vivido e enfrentado. E é na presença desse Deus que nós estamos nessa quarta-feira, nessa noite da esperança, nessa noite de entrega, nessa noite de fé, nessa noite de renovo. E nós queremos clamar, ó Deus, pela Tua presença, queremos clamar pelo Senhor falando e agindo em nossos corações. E temos a certeza e a convicção de que o Senhor já está trabalhando, Pai, através das canções que nós ouvimos aqui nessa noite, através da mensagem que será pregada daqui a pouco. Nós cremos no poder do Senhor, nós cremos na unção poderosa e sobrenatural do Senhor em nossas vidas. E por isso, Pai, neste ambiente onde nós estamos buscando ao Senhor e clamando por esse Deus maravilhoso, por esse Deus único, por esse Deus que transforma, que restaura todas as coisas e que muda a nossa vida, é que nós queremos, ó Deus, orar e interceder por pessoas que precisam, neste momento, da intervenção do Senhor, do agir do Senhor. Ó Pai, nós continuamos orando pela dona Erlane, a mãe do Zé Carlos Wozniak, ó Deus, que está se recuperando de uma cirurgia, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja dando, ó Deus, uma pronta recuperação para ela. Ela que enfrentou, Deus amado, este vale da sombra da morte, mas o Senhor esteve ali manifestando o seu poder e a sua graça sobre aquela vida. Então nós cremos, ó Deus, que o Senhor está agindo, que o Senhor está manifestando o seu poder. Também mais uma vez queremos colocar, ó Deus, o Cristiano Filho nas tuas mãos, que tem sofrido, Deus amado, nas últimas semanas, por causa desse rompimento dos ligamentos do seu joelho, Pai. E nós oramos para que o Senhor esteja, Deus, abençoando, providenciando logo essa cirurgia. Ó Deus, abra as portas, toca no coração das pessoas que estão responsáveis, ó Deus amado, por tudo isso. Nós pedimos que o Senhor manifeste o seu poder sobre a vida dos dirigentes ali do time. Ó Deus, que eles assumam a responsabilidade do que aconteceu. E Pai, pedimos a saída do Senhor, que o Senhor esteja direcionando todas as coisas, para que Ele possa operar o mais rápido possível, no curto espaço de tempo, e se recuperar, e estar bem, ó Deus amado, podendo andar, caminhar normalmente. Nós oramos, ó Deus, tem misericórdia, põe a Tua mão sobre ele também. Ó Pai, e tantas outras pessoas que estão sofrendo,
Ó Deus, vivemos um momento em nossa cidade que estão aumentando o número de pessoas infectadas pelo Covid-19. Tem misericórdia da nossa cidade, Senhor. Tem misericórdia do nosso estado. Tem misericórdia do nosso país. Ó Deus, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder e a Tua presença. Pai amado, que o Senhor esteja agindo diante dessa situação, que o Senhor esteja trabalhando diante de tudo isso, para que possamos, ó Deus, experimentar o Teu cuidado e a boa mão do Senhor agindo e cuidando de todas as coisas. Então, Pai, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor abençoe os médicos, que o Senhor abençoe, ó Deus, a ciência neste momento, para uma vacina, para um remédio que possa ser eficaz contra esse vírus. E Deus, nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor reina soberanamente sobre todas as coisas. Então, Pai, em nome de Jesus, cuida deste momento e cuida do nosso coração também, Pai. Aquieta-nos, aquieta a nossa alma, para podermos vivenciar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem nos chamado e aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas, ó Deus. Porque mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer, porque o Senhor está conosco, como nós acabamos de cantar. E nós queremos fazer dessa música a nossa oração, ó Deus. Queremos que o Senhor manifeste o seu poder e a sua glória sobre cada um de nós e que possamos experimentar a boa mão do Senhor agindo em nossas vidas. Eu quero convidar você a cantar mais uma vez o refrãozinho dessa canção. Declare bem forte para o Senhor. Diga assim, ó. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo e o Teu cajado me consola. Sim, o Teu cajado me consola. E ainda que eu ande, declare. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo e o Teu cajado me consola. Sim, o Teu cajado me consola. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós confiamos nesse Deus poderoso. Confiamos de que Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Então se apropria disso, toma posse disso para a tua vida. O Senhor é contigo por onde quer que você ande. O Senhor é contigo por onde quer que você esteja caminhando, porque Ele está abençoando a sua vida e Ele tem vitória para você, vitória para toda a sua família. Amém? Bom, meus irmãos, deixa eu falar para vocês algumas coisinhas que estão acontecendo na nossa igreja. Primeiro eu quero lembrar você das nossas celebrações aos domingos. Os cultos estão acontecendo de maneira presencial aqui na igreja. Nós temos ainda um limite de pessoas, mas nós, aos sábados e aos domingos, nós temos enviado a lista de presença para que você possa se inscrever para participar do culto. E se você quiser, de repente, trazer um convidado com você, você pode fazer isso, tá? Mas lembra de, na hora de você for fazer a sua inscrição, você escrever também o seu amigo para estar conosco aqui no próximo domingo, tá? Domingo nós vamos pregar uma mensagem muito especial sobre algumas lições preciosas para os servos de Deus. E uma palavra que Deus me deu já no início dessa semana, ali baseado na história ali de Abraão com Isaac, e naquele momento da prova de Abraão, a prova da fé de Abraão. Deus tem coisas preciosíssimas para ensinar para a minha vida e para a sua vida, e eu quero que você fique atento àquilo que Deus tem para falar ao meu coração e ao seu coração no próximo domingo, tá bom? E quero também lembrar, você que é membro da nossa igreja aí, especialmente os homens da nossa igreja, que no dia 29, nós vamos ter um mutirãozão aqui para a gente dar uma organizada, uma arrumada, né, aqui na nossa igreja. Temos alguns serviços que nós precisamos fazer aqui. E como nós estamos vivendo esse momento que nós estamos contendo despesas, então nós vamos juntar força, né? Nós vamos comprar os materiais e nós vamos doar a nossa mão de obra para poder fazer tudo certinho, né? Pintura, algumas pequenas reformas que nós precisamos fazer aqui. Então eu quero que você esteja reservando na sua agenda aí para participar conosco, tá bom? Por falar em recursos financeiros, nós vamos agora orar, consagrando ao Senhor a nossa vida financeira, consagrando ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, como sempre fazemos no meio do nosso louvor, adorando a Deus através da nossa vida financeira, glorificando o Senhor através daquilo que o Senhor tem nos dado. O nosso Deus tem sido um Deus tão bondoso, tão maravilhoso, que tem suprido cada uma das nossas necessidades. E eu quero convidar você a entrar nessa aventura maravilhosa de fé, de gratidão,
de solidariedade, de generosidade, de perseverança, para que juntos nós possamos levar a palavra de Deus àquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Tá bom? Então vamos orar, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai Celestial, nós queremos te louvar e te agradecer por este momento tão especial. Queremos agradecer ao Senhor pelo teu cuidado, pela tua presença, pelo agir do Senhor em nossas vidas. E neste momento, ó Deus, um momento muito especial que nós temos diante do Senhor, nós queremos clamar ao Senhor, ó Deus, e pedir ao Senhor que o Senhor esteja abrindo as janelas do céu e nos dando a provisão que nós precisamos para viver. Ó Deus, famílias que precisam ser atendidas, compromissos financeiros que a nossa igreja também possui, compromissos de reforma, compromissos de pequenas coisas que nós precisamos fazer aqui na nossa igreja. E o Senhor está no controle de tudo isso, o Senhor está abençoando tudo isso. Então eu peço, Pai, agora em nome de Jesus, que o Senhor esteja abrindo as janelas do céu, que o Senhor esteja derramando essas bênçãos sem medidas, que o Senhor esteja cumprindo em nós aquilo que a Tua palavra diz, que o Senhor, segundo a Sua riqueza, supriria cada uma das nossas necessidades. Então eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos direcione em todas as coisas, para que nós possamos experimentar a Tua boa mão e o Teu cuidado sobre cada um de nós. Então, abençoa aquelas famílias que estão enfrentando também dificuldades, que o Senhor, ó Deus, nos use como instrumento de bênção na vida dessas pessoas, levando os alimentos básicos ou providenciando recursos financeiros de alguma outra forma, mas que o Teu nome seja glorificado e que nós possamos experimentar dia após dia a Tua boa mão cuidando e nos capacitando a viver essa vida fantástica que o Senhor tem preparado para cada um de nós. É a nossa oração, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vai entrar daqui a pouquinho aí uma tela, com as informações bancárias da nossa igreja, o número da nossa conta no Banco Bradesco, o código se você quiser fazer uma transferência eletrônica, também o número do CNPJ ali para você poder fazer o cadastro. E aqui no cantinho da tela vai aparecer também um QR Code, que você vai direcionar ali com a câmera do seu telefone celular, e aí, então você vai ser direcionado para uma página de doação da nossa igreja. E ali, então, nessa página, você preenche alguns dados e gera um documento de doação. E esse documento de doação você pode efetuar o pagamento dele, ou efetuar a sua doação, melhor dizendo, em casas lotéricas, no atendimento do seu banco, no aplicativo do seu telefone celular, no seu internet banking no telefone, enfim. São formas que nós estamos utilizando para que você possa contribuir e para que você possa nos abençoar e fazer parte desse projeto de igreja que nós temos, tá bom? Para você que vai contribuir conosco nessa noite, o nosso muito obrigado e que Deus te abençoe. Estamos de volta e hoje eu quero refletir com você num salmo muito conhecido de todos nós. Eu quero, inclusive, pedir que você abra a sua Bíblia, ou você que está assistindo pela televisão aí, conecte o seu telefone. Eu quero que você abra no Salmo 23. Salmo 23. É ele mesmo. O Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos das Escrituras. É um salmo que ele faz parte de uma tríade de salmos que está apontando profeticamente para Jesus, Se você tiver curiosidade de fazer isso depois aí na sua casa, você pode começar lendo no Salmo 22, você vai perceber ali o sofrimento de Cristo narrado no Salmo 22, inclusive com expressões que Jesus usou quando estava sendo crucificado. Depois você vai para o Salmo 23, que mostra Jesus como o pastor supremo, que cuida das nossas vidas, que cuida das nossas almas, aquele que se importa conosco, aquele que convive conosco, aquele que vive a nossa dor. E aí você vai para o Salmo 24,
onde apresenta o Cristo glorificado, né? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vindo com poder e grande glória, toda a terra exaltando e se estremecendo pela grandiosidade e o poder de Jesus. Mas são 3 salmos messiânicos, vamos dizer assim, esses 3 salmos. Mas especificamente no Salmo 23, e é o título da nossa reflexão de hoje, né, que eu quero falar sobre esse tema, né, o Supremo Pastor, né, e lições para a vida, porque é muito importante a gente parar para pensar que o Senhor está nos ensinando e que Jesus está nos conduzindo e que o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa existência. O Salmo 23 revela aqui várias facetas da parte de Deus, revela várias facetas do próprio Deus, revela várias coisas que dizem respeito ao caráter e à pessoa e à forma com que Deus ele interage, ele vai cuidando e interagindo das nossas vidas e nos direcionando naquilo que é a vontade do Senhor. Agora, uma coisa que o Salmo 23 não é, a exemplo de outros salmos conhecidos na Bíblia, como por exemplo o Salmo 91, o Salmo 23 ele não é um amuleto mágico, que você deixa aberto ali na sua casa, né, em cima da estante, juntando poeira na sua Bíblia, e ali então você vai colocando, né, a sua fé apenas naquilo que está escrito na letra. Até porque o poderoso não é o Salmo, mas o Deus do Salmo, né? O Salmo aponta para Deus, o Salmo aponta para Jesus, o Salmo aponta para a grandiosidade desse Deus. Mas o poder não está em si, na letra que está escrita, mas no Deus que inspirou, né, e escreveu essas letras, né? O Salmo 23, ele não é vamos dizer assim, eu falei de um amuleto mágico, e o Salmo 23 também não é uma crendice, né? Que você pega o Salmo 23 e aí então você ora, ou você reza, ou você faz várias repetições do Salmo 23 e aí então você vai atrair bons fluidos para a sua casa. Embora a palavra de Deus precisa estar no nosso coração, mas ela precisa estar no nosso coração e produzir vida no nosso coração. Agora, por outro lado, quando a gente olha também para o Salmo 23, a gente consegue observar ali um cuidado muito especial que Deus tem para as nossas vidas. A gente consegue observar que nós temos Deus cuidando e se revelando, mostrando a sua vontade, o seu querer e aquilo que Ele é para cada um de nós. E o Salmo 23 ele é desafiador porque ele mostra esse supremo pastor. Jesus disse que Ele é o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É interessante a figura do pastoreio que está descrito no Salmo 23, porque ele aponta para algumas qualidades e algumas características e algumas lições que fazem todo sentido quando eu e você estreitamos o nosso relacionamento e nós passamos a andar com Deus. Quando nós estreitamos o nosso relacionamento e passamos a viver uma vida com sentido e com propósito no Senhor. É interessante a gente observar o Salmo 23 dentro de uma perspectiva de que existe um Deus que cuida da gente, de um Deus que se revela para a gente e de um Deus que nos ensina todas as coisas. E de um Deus que nos conduz a este caminho que Ele deseja que eu e você vivamos. Então, isto posto, eu quero ler com você o Salmo 23. Ele vai aparecer aí na sua tela e eu quero que você acompanhe a leitura comigo. Eu estou lendo na versão da NVI, a nova versão internacional. E a palavra de Deus ali diz assim, ó: O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Verso 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Verso 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Que texto tremendo, né? O Salmo 23 por si só, quando a gente lê, ele já produz vida no nosso coração. Não sei se isso acontece com você, eu sou apaixonado pelo Salmo 23. Foi o primeiro salmo que eu decorei inteiro, né, quando criança. E é interessante a gente parar para pensar e avaliar e tentar observar o que Deus está nos ensinando,
porque cada um desses versículos mostra esse Supremo Pastor e mostra uma lição preciosa que ele tem para ensinar para mim e para você. Então, eu quero de uma maneira bem devocional, bem de coração para coração, sabe? Nessa noite da esperança, nessa noite de quarta-feira, nessa noite de busca, nessa noite de clamor ao Senhor, eu quero falar algo que Deus tem inquietado meu coração nesses dias, sabe, irmãos? Porque não tem sido dias fáceis. Né? Os irmãos que são os membros aqui da nossa igreja, têm acompanhado um pouquinho mais de perto. Né? Nós temos enfrentado alguns turbilhões, algumas batalhas que têm sido duras. Sabe, a questão envolvendo a minha saúde nesses últimos meses, né? E vários médicos, vários lugares que eu tenho, vários exames, vários procedimentos que eu tenho sido submetido nesses últimos dias, né? Nesses últimos 2 meses, para ser mais preciso. Agora essa situação envolvendo o Cristiano Filho, né? O meu filho mais novo. Então, assim, são batalhas que a gente tem travado, são coisas que vêm para minar o nosso ânimo, a nossa fé. Mas quando nós nos lembramos desse Supremo Pastor, quando nós nos lembramos daquilo que Deus tem feito e a forma com que Deus tem cuidado de todas as coisas em nossas vidas, especialmente neste momento, especialmente nesse recorte da nossa vida, nós temos aprendido lições preciosas, que vão nos ajudar e vão nos fazer, por assim dizer, experimentar essa boa mão do Senhor, cuidando e agindo em nossas vidas. Então eu quero aqui, junto com você, olhar para esse Supremo Pastor e aprender algumas lições para a vida. Amém? Bom, sobre o Supremo Pastor, a primeira lição que temos, é essa que vai aparecer para você aí. A primeira lição que temos, uma lição que aprendemos, é que nós temos um aliado para a vida. Olha que maravilha isso. Nós temos um aliado para a vida. Nesse Supremo Pastor, a primeira lição que temos é essa, é um aliado para a vida. Porque o versículo 1 do Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Quando você começa a observar um pouco mais aprofundado, né, a língua hebraica que foi escrita no Antigo Testamento, essa ideia do Senhor ser esse pastor e que nada vai nos faltar, é que é estabelecida uma parceria para a vida. Deus estabelece uma parceria, Deus se torna o nosso aliado diante das circunstâncias, das situações que nós estamos enfrentando. Deus se torna esse aliado bom para os momentos difíceis, para os momentos agudos que a vida nos impõe. Quantas vezes que eu e você enfrentamos as dificuldades ou passamos pelos turbilhões da vida e nós nos sentimos sozinhos, cansados, abandonados, desgastados, cansados. Mas o Senhor, Ele se torna o nosso aliado, um bom aliado, um aliado que nos ajuda, um aliado que nos orienta, um aliado que está ali ao nosso lado, não para apenas estar presente, mas é um aliado que se envolve, porque diz que Ele é o nosso pastor e de nada teremos falta, ou como diz as traduções mais clássicas, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E quando ele está falando de não faltar nada, é nada mesmo. Ou melhor dizendo, quando ele diz que é nada, é que ele vai suprir tudo. Se é que nós podemos estabelecer esse tipo de paradoxo. Porque ele diz que nada vai nos faltar. Vai ter provisão, vai ter bênção, vai ter paz, vai ter ajuda, vai ter consolo, vai ter enxugar de lágrimas. Vai ter oração atendida, vai ter oração escutada. Vai ter presença consoladora e renovadora. Vai ter força. Haverá fortalecimento da alma. E até mesmo provisão para aquilo que nós precisamos para viver. E isso acontece porque Ele é o Supremo Pastor, que cuida das nossas vidas. Isso acontece porque Ele é o Supremo Pastor que supre cada uma das nossas necessidades. Então Deus está falando comigo e com você nessa noite de uma maneira muito clara, que esse Supremo Pastor está nos ensinando que nós temos um aliado, um bom aliado. Não é um aliado que vai nos deixar na mão, não é um aliado que estará conosco em determinados momentos e depois ele vai sair fora, vai dar pinote, não. É um aliado bom, que está ali, para não deixar que nada nos falte.
Porque quando nós estamos ligados a Jesus, nós temos tudo o que nós precisamos para viver. Ele diz que quando nós permanecemos nele, a alegria dele está em nós. E a nossa alegria é uma alegria completa, como diz em João capítulo 15. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui é desse pastor, desse supremo pastor, é que nós temos um aliado para a vida. Vem cá. Algumas vezes na vida a gente se junta e forma alianças que nós não deveríamos formar. E basicamente tem duas alianças que nós fazemos e que nos atrapalham. Primeiro é uma aliança com o mundo. E quando eu falo mundo, são os princípios e valores fora da palavra de Deus. Quantas vezes que nós nos aliamos a isso? Nas nossas decisões, nos nossos pensamentos, na forma de nós conduzirmos a vida. E um segundo aliado que a gente coloca é a gente mesmo. Somos nós mesmos. Sou eu, é você. Não estou dizendo sou eu que você, eu tenho você como aliado e você me tem como aliado, não. Eu estou dizendo que o meu aliado sou eu mesmo, eu estou dizendo que o seu aliado é você mesmo. Agora, os planos dos homens, se não tiver a bênção do Senhor, se não contar com a presença do Senhor, são planos frustrados e fracassados. Então nessa noite de esperança, Deus está me chamando, e Deus está chamando você para uma vida diferente. Para que você e eu atrelemos a nossa vida ao Senhor. Para que Ele se torne o nosso verdadeiro aliado. E quando o Senhor se torna o nosso aliado, nós não temos falta de nada. Porque o Senhor é o nosso pastor, e de nada teremos falta. Amém? Você compreende que Deus está falando com você nessa noite? Então se alie ao Senhor. Mas também tem uma segunda lição aqui. Sobre o Supremo Pastor, a segunda lição para a vida que nós temos é essa: liderança para a vida. Liderança para a vida. Eu vou falar mais uma vez para você anotar aí. Liderança para a vida. Interessante que o versículo 2, você pode dar uma olhadinha na sua Bíblia, ele diz assim: em verdes pastagens me faz repousar. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Olha só, que interessante isso. A tradução mais antiga diz assim: guia-me em verdes pastos, guie-me mansamente a águas tranquilas. Guiar, conduzir. Todas essas palavras apontam para uma coisa só: liderança. Quem é que lidera a minha vida e a sua vida? Quem é que lidera o meu coração e o seu coração? Quem é que nos lidera nos tempos difíceis que nós enfrentamos? Quem é que nos lidera nos tempos de dificuldade, nos tempos de paz? Quem é que nos lidera? É interessante pensar aqui na figura do pastor pelo seguinte: em Israel, em Jerusalém, uma das portas que tem lá é chamada Porta das Ovelhas. E desde que, do Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, até os dias de hoje, os rebanhos de ovelhas se reúnem nessa Porta das Ovelhas. Então chega lá várias, centenas de ovelhas, cada uma com o seu pastor. E é interessante que, no momento em que esses pastores vão embora, ou dá o horário deles, eles vão retornar para os campos, os pastores começam a dar voz de comando. E uma a uma das ovelhas saem do bolo das outras ovelhas, onde elas estão lá tumultuadas, elas saem e vão ao encontro à voz do seu pastor. Isso é liderança. Elas ouvem a voz daquele que é o seu pastor e seguem essa voz. Agora é interessante que o pastor também, ele tem uma liderança, mas ele tem uma responsabilidade. Porque qual que é a responsabilidade dele? A responsabilidade dele é levar as ovelhas a encontrar um lugar onde tem grama verdinha, fresquinha, pastos verdejantes, verdes pastagens, né? E ele então conduz, ele repousa nesses pastos verdejantes, e aí então ele lidera e conduz águas tranquilas. Sabe por quê? Porque a ovelha não consegue tomar água
onde tem corrente, onde tem correnteza. Se ela chegar num determinado ponto de um riacho, de algum lugar, e ali naquele lugar tem uma correnteza, ela pode se afogar. Porque a ovelha é um animal muito sensível. Então, o pastor, ele procura esses lugares onde as águas são limpas e tranquilas, para que as ovelhas possam ir lá e tomar água e se refrescar. E aquelas que estão machucadas, aquelas que estão feridas, aquelas que às vezes ele mesmo feriu para poder corrigi-las por causa de alguma coisa errada que ela tenha feito, ele pega essas ovelhinhas no colo e coloca para tomar dessas águas tranquilas. Eu estou contando todo esse quadro para você, para que você pense comigo, colocando este quadro desse pastor que faz isso pelas suas ovelhas, para que você pense nesse quadro, com o nosso supremo pastor, fazendo isso com a minha vida e a sua vida, nós como ovelhas do supremo pastor. O Senhor nos conduz a esses lugares calmos. O Senhor nos leva a esses pastos verdejantes, para que possamos repousar nesses lugares em segurança, longe dos perigos, longe do ataque dos animais ferozes. Mas Ele também leva a essas águas tranquilas, a essas águas de descanso, a essas águas tranquilas, para que nós possamos beber dessa água. Não nos afogar. E se eu e você estamos feridos, Ele nos pega no colo e nos leva então a essas verdes pastagens, nos leva a essas águas tranquilas. Mas eu quero destacar o fato aqui, que esse pastor, em tudo isso que ele está fazendo, com todo esse cuidado que ele tem pela minha vida e pela sua vida, ele está nos liderando. Porque nós podemos escolher ser liderados por Deus. Eu e você podemos escolher quem é que vai liderar a nossa trajetória de vida, quem é que vai liderar a nossa existência. Mas sabe qual que é o problema, irmãos? Se você é parecido comigo, a gente tem um péssimo hábito de querer liderar a vida, né? A gente quer tomar as rédeas da vida nas nossas mãos, para nós fazermos, melhor dizendo, as coisas do jeito que nós queremos. Queremos tomar as nossas decisões. Queremos apressar o passo. Nós não queremos submeter a liderança da nossa vida ao Senhor. Queremos nós tomar a liderança da vida. E se Deus quiser nos acompanhar, bem. Se não quiser nos acompanhar, o problema é nosso. É nosso mesmo, não é dele. Porque é nós que deixamos e perdemos a oportunidade de ser abençoados. Então eu quero que você pare e pense um pouquinho nisso nessa noite. Quem é que está liderando as nossas vidas? Quem lidera você? Quem me lidera? Debaixo de quem nós estamos submetendo a nossa liderança? Nós temos que pensar nisso. Porque se de fato quisermos e queremos e almejarmos viver debaixo da presença ou dos cuidados desse Supremo Pastor, nós precisamos submeter a liderança da nossa vida a Ele. Então nessa noite pense, nessa noite avalie quem lidera as nossas vidas, quem lidera o seu casamento, quem lidera a sua família, quem lidera os seus negócios, o seu trabalho, quem lidera os seus afazeres. Temos que pensar, temos que avaliar continuamente, para então podermos desfrutar do cuidado do Supremo Pastor. Mas também tem uma terceira verdade aqui, uma terceira lição. Sobre o Supremo Pastor, a terceira lição que aprendemos é que nós temos descanso para a vida. Olha que tremendo isso. A terceira lição que aprendemos é que nós temos descanso para a vida. Enquanto você está anotando aí, deixa eu citar para você o Salmo 23, versículo 3. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Uma outra tradução diz, refrigera a minha alma. Eu gosto de fazer a seguinte comparação
dessa ideia do restaurar o vigor, do refrigerar a alma. Imagine um dia quente, como esses que nós normalmente temos aqui em Paranavaí. Temperatura aí beirando os 40 graus, às vezes até passando um pouquinho mais. Quando você está lá, cansado, naquele calor, de repente você entra em algum lugar, que o ar-condicionado está ligado, e você toma uma água, né, a água mesmo, né? Aqueles que gostam, uma água gelada, você parece que tira um fardo e um peso das costas e do coração. Você se sente até aliviado, né? É isso que significa o restaurar o vigor. É isso que significa refrigerar a alma. Porque, irmãos, nós somos assombrados e assolados tantas e tantas e tantas e tantas vezes pelas dificuldades e pelas lutas da vida. Somos açoitados de todos os lados pelas tribulações. Quantas vezes nós não vivemos, ao invés de vivermos ao invés de vivermos não, melhor dizendo, deixa eu formular a frase aqui. Quantas vezes que nós estamos vivendo um calor externo como esse dos dias de verão mais quentes aqui na nossa cidade, e às vezes esses dias de calor que estão lá fora, estão dentro de nós, dentro da nossa alma, agitação, ansiedade, inquietação. Mas aí de repente vem o Supremo Pastor e aciona esse ar-condicionado na nossa alma, para gerar esse descanso, para restaurar o vigor. Guiar pelas veredas da justiça é essa ideia de que nós temos um caminho seguro. E quando eu e você estamos nesse caminho seguro que o Senhor nos proporciona, o nosso coração e a nossa alma entram nessa fantástica dimensão de descanso. Porque nós confiamos naquilo que Deus está fazendo. Faz sentido o que Jesus fala em Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, quando ele diz assim, trazei sobre vós, vinde a mim vós todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Faz sentido. E ele fala, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para suas almas. Pega o meu fardo, troca de lugar comigo. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. É isso que esse Supremo Pastor está nos ensinando e nos fazendo experimentar este cuidado. Nos fazendo experimentar, melhor dizendo, esse descanso. Porque nesse mundo agitado, com a nossa alma agitada, nós só temos descanso no Senhor. Nós só temos descanso na presença do Senhor. Você percebe que Deus está falando com você? Você vê que o Espírito Santo está ministrando a sua vida nessa noite? Talvez você está em casa agora, agitado, tribulado, angustiado, vivendo dias de pressão, vivendo dias em que você está pensando em jogar toalha, pensando em desistir de tudo. Ei, mas Deus está dizendo assim, eu tenho descanso para você, porque eu restauro o teu vigor. Eu sou o Supremo Pastor na tua vida. Eu guio você na vereda da justiça, num caminho reto, num caminho certo. Por amor do meu nome, eu faço isso por você. Eu tomo o seu jugo, eu tomo o seu fardo. Você está cansado e sobrecarregado, mas eu trago alívio para a sua vida. Isso é entrar no descanso do Senhor. Isso é entrar nesse descanso que Deus tem reservado para a minha vida e para a sua vida. Mas também tem uma quarta lição aqui que nós aprendemos no Salmo 23. Sobre o Supremo Pastor, a quarta lição que aprendemos é que nós temos instrução para a vida. Olha que tremendo isso. Instrução para a vida. Vou falar mais uma vez. Instrução para a vida. Enquanto você está copiando o slide que está com você aí, aparecendo na sua tela, deixa eu ler para você o versículo 4 do Salmo 23, que diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. É interessante a figura que é usada aqui. Essa ideia
de vale de trevas e morte é porque algumas regiões que os pastores tinham que atravessar na região ali de Israel eram vales onde ficavam saqueadores. E além do perigo dos saqueadores, que poderiam machucar o pastor então, e roubar o rebanho, em alguns lugares havia desfiladeiros, caminhos estreitos, em que as ovelhas passavam e elas poderiam cair. Mas o pastor tem tanta habilidade que ele vai conduzindo essas ovelhas e vai protegendo. E é interessante que o instrumento que ele usa aqui, que a palavra de Deus fala da vara, o teu cajado. São dois instrumentos que ele usava. A vara, que era onde ele usava para correção e ele ia indicando o caminho, e o cajado, né, que aqui você sabe que o cajado é aquela haste de madeira que tem uma curva na ponta, que é onde ele usa para puxar a ovelha que está se desgarrando. Então, os dois instrumentos eles servem para duas coisas: correção e proteção. Pastor, o que isso tem a ver com instrução para a vida? Tudo. Porque Deus nos instrui através da correção e da proteção. Deus nos corrige para nos proteger. Então, quando eu e você estamos enfrentando as dificuldades, estamos passando por esses vales de trevas e morte, na maioria das vezes nós estamos aprendendo ali neste lugar, porque Deus está nos conduzindo e Deus está nos corrigindo. Nos corrige com a sua vara. Nos traz de volta para o caminho com o seu cajado. Isso é proteção, isso é instrução. Ele vai mostrando, o caminho é esse. Não escapa não. Ei, Cristiano, onde é que você pensa que você está indo? Volta aqui. Dá 2 batidinhas na cabeça com a vara. É aqui, ô cabeçudo. Você tem que andar nesse lugar aqui, não é fora do caminho. Mas essa instrução de Deus é uma instrução em amor. Porque ela vai nos fazer transitar pelo melhor caminho. Eles estão passando por um vale de trevas. Eles estão passando por um lugar de perigo. Mas eles têm, as ovelhas têm a segurança do caminho que o Supremo Pastor está indicando. E nesse caminho que ele está indicando, existe instrução, existe correção e existe condução. Por quê? Nos conduz com o seu cajado e nos instrui e nos corrige com a sua vara. Ele vai fazendo esse jogo, nos colocando aqui, ó, papá, dá 2 varadinhas, volta para o caminho. Está escapando, onde você vai? Puxa de volta e conduz para o caminho certo. E assim ele vai nos levando em meio ao mar das dificuldades. Esse evangelho triunfalista que as pessoas têm pregado por aí, de que você e eu não podemos passar por tribulação, isso é mentira do diabo. Porque a palavra de Deus diz que mesmo que andemos por este vale de trevas e de morte, nós não vamos temer, porque o Senhor está conosco lá, no meio do vale, no meio da dificuldade. Andar com o Senhor não significa isenção de problemas. Andar com o Senhor é vida vitoriosa? Sim, é vida vitoriosa, mas uma vida vitoriosa dentro da perspectiva de Deus, onde o relacionamento é profundo com Ele, onde nós temos a instrução dEle, onde nós temos a sua presença nos conduzindo, nos corrigindo e nos ensinando a estar cada vez mais próximos dEle, para nós não nos perdermos no caminho. Porque se as ovelhas não andarem naquilo que o pastor está corrigindo, está conduzindo, elas vão cair no precipício. Elas vão se desgarrar do rebanho. Vai virar presa fácil na mão dos predadores. Vai virar presa fácil na mão dos saqueadores, que vão roubar a sua vida. Mas quando nós temos o nosso Supremo Pastor, e nós confiamos na condução de vida desse Supremo Pastor, Ele vai nos conduzir, mas Ele vai nos corrigir também, aquilo que é a sua vontade. Amém? Então creia nisso. Não se esqueça que o Supremo Pastor está nos ensinando essa lição preciosa, que Ele tem instrução para a nossa vida, independente se os tempos são de paz ou se os tempos são de dificuldade. O Senhor está sempre nos corrigindo e nos conduzindo dentro da sua vontade, pelo centro do caminho que Ele preparou para mim e para você. Em quinto lugar, a quinta lição que nós temos aqui, sobre o Supremo Pastor, a quinta lição que temos é o cuidado para a vida. É o cuidado para a vida. Veja, nós temos um aliado, nós temos a liderança, nós temos descanso, nós temos instrução e nós temos cuidado. Nós temos cuidado para a vida. O verso 5 do Salmo 23 diz: preparas um banquete
para mim a vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Por que cuidado? É interessante, pode parecer que não tem muito a ver aqui, mas esse cuidado de Deus é Deus nos honrando. É Deus nos honrando pelo fato de nós andarmos na sua presença. Quando fala de preparar um banquete para mim à vista dos meus inimigos, não é que ele vai fazer que nem naquela musiquinha que fala do sabor de mel, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, e aquele negócio todo, não tem nada a ver com isso. Porque a tua vitória vai ter sabor de mel, né? Não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é que as pessoas vão olhar, mesmo aqueles que não gostam de você, mesmo aqueles supostos inimigos que eu e você temos, eles vão olhar para as nossas vidas e falar assim, ei, pera lá, por que Deus está abençoando esse cara? Olha o banquete que ele está servindo na presença do Deus dele. Porque não sei se você percebeu, o salmista está dizendo que Deus é que prepara esse banquete. Ele está falando, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Não está dizendo que ele preparou o banquete, porque foi o próprio Deus que fez isso. E ele segue dizendo, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo meu cálice transbordar. Deus honra, irmãos, quando nós andamos com Ele. Ungir a cabeça com óleo é sinal de aprovação. Fazer o cálice transbordar é a alegria presente do Senhor em nossas vidas em todos os tempos, em todos os momentos. Isso não faz sentido para ninguém que não anda com Deus. Porque as pessoas quando enfrentam a prova, quando passam pela dificuldade, elas amaldiçoam. Elas praguejam. Elas se afundam cada vez mais no problema. Elas se entregam aos vícios. Mas aquele que anda com o Senhor, aquele que tem um supremo pastor, aquele que passou pelo vale da sombra da morte, aquele que não temeu mal algum, que foi corrigido e conduzido pelo Senhor, agora Deus honra a sua vida. Isso é cuidado de Deus. Porque Deus está cuidando de cada detalhezinho da minha vida, da sua vida. Deus pensa no todo. Nós somos limitados porque nós vemos e nós observamos apenas o que está à nossa frente. Mas Deus está olhando lá na frente. Deus está enxergando a banda toda passar. Não só aquele lugar onde eu e você estamos vivenciando. Deus está vendo o plano completo da nossa vida. E por isso muitas vezes nós não entendemos os propósitos de Deus. Mas nós não temos que entender, nós temos que viver e obedecer. Essa é a parte que nos cabe. E confiar que Ele tem o melhor para nossas vidas. Então não se preocupa não. Nisso tudo que você está enfrentando, que você está vivendo na sua vida, Deus está cuidando de você. Como diz a canção do pastor Lucas, Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Nos detalhes. Nas coisas que eu e você não imaginamos, Deus está cuidando. E a parte que nos cabe é andar com Ele, viver com Ele e honrar o Senhor em todas as coisas. Amém? E por fim, a sexta lição que nós aprendemos sobre o Supremo Pastor, a sexta lição que temos é a graça para a vida. Vou repetir. Sobre o Supremo Pastor, a sexta lição que aprendemos é que temos a graça para a vida. Graça para a vida. Ah, graça. Deus fazendo por mim e por você o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Presente de Deus. Aquilo que nos salva, aquilo que nos aproxima de Jesus. Aquilo que nos faz viver com sentido e propósito, aquilo que nos faz entender e desfrutar do amor completo e intenso e eterno e ousado e poderoso e furioso que foi derramado sobre a nossa vida. A graça. Versículo 6 do Salmo 23 diz, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Bondade e fidelidade. Aspectos da graça de Deus. As outras traduções dizem, porque a misericórdia, porque a tua fidelidade, a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É aquilo que se renova todos os dias. Deus é fiel, Deus é bom.
E essa graça está nos alcançando todos os dias. Porque essa palavra fidelidade, ela tem a ver com misericórdia, tem a ver com graça. Então é mais ou menos que o salmista dizendo assim, olha, a bondade de Deus e a graça de Deus me acompanharão todos os dias da minha vida. Não está dizendo que essa graça, ela tem um prazo de validade, ou dizendo que essa graça, ela nos alcança apenas no momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, ou está dizendo que essa graça, ela tem apenas um aspecto de salvação na nossa vida, que ela tem, mas ele está dizendo assim que a bondade e a fidelidade, ou seja, a graça de Deus, nos acompanhará. Está no futuro do verbo aqui, nos acompanharão, me acompanharão todos os dias da minha vida. Sabe por quê? A palavra de Deus em Lamentações capítulo 3 diz que as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. O amor, a graça de Deus se renovou nessa quarta-feira de manhã, e amanhã, quando amanhecer quinta-feira, vai se renovar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Todos os dias da nossa vida, essa graça está à nossa disposição. E o fato da graça estar à nossa disposição não significa que nós temos liberdade para viver a nossa vida do jeito que nós quisermos e nós pecarmos, não é isso. Mas é apenas a convicção dentro de nós de que Deus é um Deus de recomeços. De que Deus é um Deus de novas oportunidades. De que Deus é um Deus que trabalha para o bem daqueles que o amam. De que nós temos um Deus que é amoroso. E que vai nos dar essa graça todos os dias, enquanto nós estivermos neste mundo, enquanto nós respirarmos, enquanto nós vivemos, seremos alvos do amor e da graça de Deus. E é interessante que ele diz, e voltarei à casa do Senhor, enquanto eu viver. Ou seja, o salmista está dizendo assim, eu sei que a sua graça, a sua bondade, a sua fidelidade vão me acompanhar todos os dias, e eu quero estar na tua presença enquanto eu viver, porque é bom demais viver a graça do Senhor. O próprio salmista diz que a graça do Senhor é melhor que a vida. Irmãos, se nós tivéssemos consciência da extensão e da dimensão da graça de Deus, as nossas vidas seriam diferentes. Porque é muito amor envolvido, é muita bondade envolvida, é muita fidelidade disponibilizada, é misericórdia, é alegria. Tudo isso dentro de nós, inundando nosso coração, inundando nosso ser, e nos fazendo experimentar a presença dEle todos os dias. Nos satisfazendo todos os dias. Nos enchendo de satisfação e nos dando tudo o que nós precisamos para viver 24 horas por dia, 7 dias por semana. A graça de Deus nos providencia através de Jesus. Por isso que Jesus é a fonte de todas as coisas. Por isso que esse supremo pastor, ele cuida das suas ovelhas dessa forma, com esse amor e com essa graça. Que eu e você possamos estar com os nossos olhos, os nossos corações abertos para aquilo que Deus tem para fazer. E espero que nessa noite você tenha aprendido essas lições. E fique com isso cravado no seu coração, que nós temos um aliado para a vida, nós temos liderança para a vida, descanso para a vida, instrução para a vida, cuidado para a vida e a graça para a vida. Você não está sozinho nesse mundo não, eu não estou sozinho nesse mundo não, o Senhor está conosco, todos os dias, nos alcançando com o seu amor e com a sua bondade. Amém? Pai Celestial, que privilégio, ó Deus, poder fazer parte do Teu povo e ser ovelhas do Seu rebanho. Esse Supremo Pastor que cuida de cada detalhe da nossa vida, esse Supremo Pastor que muda a nossa trajetória de vida, que o Senhor nos faça, ó Deus, entender e viver essa dimensão de vida e possamos experimentar cada vez mais a Tua bondade, o Teu cuidado, o Senhor agindo e cuidando de cada um de nós. É pela Tua graça, Pai.
é a tua bondade, é a tua liderança, é o descanso, é a instrução, é o cuidado, é o Senhor como aliado. Quando nós vivemos assim, nós temos em nossa vida sentido e propósito, e o Senhor nos conduz para uma vida de paz, para uma vida de segurança e para uma vida cheia da tua presença. Então, continue a falar conosco, continue a nos ministrar, para vivermos intensamente tudo que o Senhor tem reservado e preparado para cada um de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos entrar agora no pacto de oração. O pacto de oração é aquela aventura maravilhosa de fé, de esperança, onde nós depositamos os nossos pedidos a Deus e esperamos no Senhor a resposta do Senhor para as nossas vidas. Como nós temos falado aqui, o Senhor normalmente ele responde de 3 formas. Quando o nosso coração está alinhado com o coração dele, ele diz sim. Mas também Deus diz não, e quando Deus diz não é proteção. Porque muitas vezes nós não sabemos o que fazer com aquilo que nós estamos buscando no Senhor, e muitas vezes Deus está nos protegendo de nós mesmos, pelos nossos desejos egoístas, mas Deus também diz espera. E quando nós estamos no espera de Deus é promoção, porque Deus está nos preparando para algo muito melhor que Ele quer fazer em nossas vidas. E nessa promoção de Deus, nós estreitamos os nossos relacionamentos, nós firmamos a nossa fé e os nossos passos no Senhor. Então agora nós vamos orar. Nós vamos orar crendo nesse Deus cuidadoso, nesse supremo pastor que está conosco, nesse Jesus que supra as nossas necessidades, e nós vamos apresentar os nossos pedidos a Deus. Então você que está da 2ª à 7ª semana do nosso pacto de oração, faz esse gesto que simboliza que você está abraçando a resposta pela fé. E você que está nos assistindo hoje, deseja começar uma campanha de oração em favor de alguma necessidade, de algum problema, de alguma situação que você tem enfrentado, nosso Deus é poderoso para resolver toda e qualquer situação que o ser humano vive. Basta você crer e apresentar o seu pedido diante de Deus. E o Senhor vai honrar o seu pedido, a sua perseverança e vai nos abençoar. Então, se você quer começar conosco essa aventura de fé e oração, faz esse gesto assim também, que simboliza que você está abraçando a resposta pela fé. Nós vamos orar e nós vamos clamar ao Senhor. Você vai orar aí na sua casa, da maneira que você sabe, e eu vou orar aqui, e nós vamos unir a nossa fé neste momento em clamor e em intercessão ao Senhor. Pai Celestial, nós queremos clamar a Ti, ó Deus, pelos nossos pedidos, pelos nossos clamores, pelas nossas necessidades. O Senhor conhece todas as coisas. Então eu peço agora, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida deste homem, dessa mulher, dessa moça, desse rapaz, ó Deus, que tem apresentado os seus pedidos, as suas inquietações ao Senhor, que o poder do Teu Espírito Santo esteja agindo nessa situação agora. E Pai, que nós possamos confiar e crer que o Senhor está agindo, que o Senhor está cuidando de cada detalhe da nossa vida e que os nossos corações possam ser agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito. E nós tomamos posse pela fé da resposta, da bênção e da vitória do Senhor para as nossas vidas, ó Pai. Abençoa cada um de nós e que nós possamos estar cada vez mais firmados no Senhor, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas e a nossa vida pertence a Ti. Ó Deus, então, em nome de Jesus, oramos e clamamos, ó Deus, por cada um desses pedidos que estão sendo apresentados diante do Senhor agora, na certeza e na convicção de que o Senhor está entrando com provisão. É a nossa oração, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está na sua casa, diga graças a Deus. Bom, meus irmãos, estamos encerrando nosso culto. Lembrando, que domingo nós temos nosso culto presencial. Você vai receber no sábado, ou no sábado depois, ali próximo do meio-dia, você vai receber ali o link de inscrição para você se inscrever. E como eu disse, se você quiser trazer um convidado para estar conosco aqui, você pode trazer, desde que você se inscreva esse convidado também com você lá na nossa lista de presença, tá bom? Domingo, 19h30, a nossa grande celebração. Deus tem uma palavra especial para você. E você que não vai vir, nos acompanhe em nossos canais, tanto no Facebook quanto no YouTube, tá bom? E se você puder, por favor, dá o joinha aí na nossa transmissão, especialmente você que está no YouTube, e vamos multiplicar essa palavra para que alcance mais vidas e mais pessoas sejam ministradas pela presença de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe e até domingo, fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Tchau, tchau.